Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Uma grande alegria poder estar compartilhando com você mais esse vídeo aqui no canal. Já se inscreva, você que está acompanhando aí, não se inscreveu ainda. Eu não peço muito isso aqui porque eu fico focado naquilo que, na mensagem que precisa ser transmitida, mas faz parte do processo aqui do canal. Então, se você puder se inscrever, se inscreva e ative aí o sininho, mande o vídeo para outras pessoas. Não é muito que eu quero pedir aqui não, mas o principal aqui é você estar atento àquilo que é a mensagem. Eu quero hoje trazer aqui para você uma frase de Viktor Frankl. Eu sempre cito ele aqui. Sou um cara, eu sou muito assim, né? Eu sou muito para buscar o sentido das coisas, para fazer as pessoas pensarem para frente, para cima, não se vitimizar. Eu penso que a gente consegue encontrar sentido nas coisas que a gente vive. Eu penso que a gente consegue encontrar saídas para as bifurcações, para os estreitamentos da vida. Eu penso dessa maneira. Então a minha ideia aqui é sempre dizer para você que todos os problemas que você tem, todas as dificuldades que você tem, elas podem ser enfrentadas, superadas, à medida que você muda o olhar sobre elas e sobre você mesmo, e sobre a sua história. Eu acredito que a gente não deve ficar apoiado nas circunstâncias, ficar apoiado nas mazelas, nas dificuldades da nossa vida. Mas existem inúmeras possibilidades em meio às dificuldades. Talvez isso possa dizer um pouco da minha história, né? Eu passei por algumas boas dificuldades e consegui superar. Tem aquela frase, né? Se alguém um dia conseguiu, eu também consigo, né? Lógico, vai ser dentro das minhas condições. Então, o objetivo aqui é trazer mesmo essa ideia para você. Então, o Viktor Frankl, ele é um cara que ele pensa assim, né? Os pensamentos dele, diante de uma dificuldade eu consigo encontrar sentido. Diante de uma realidade difícil eu consigo encontrar sentido. Diante de uma realidade difícil eu posso fazer escolhas, né? Então, se você parar para pensar na realidade que você está vivendo hoje, sendo ela muito boa ou muito ruim, você pode fazer escolhas saudáveis e mudar o quadro da realidade que você está vivendo, dentro da liberdade que você tem. Na frase dele diz assim: o que é então o ser humano? É como ele está interpelando, é como se ele estivesse fazendo uma pergunta. O que é o ser humano? O que é a pessoa humana? O que é essa pessoa que respira, essa pessoa que transita, essa pessoa que trabalha, essa pessoa que dorme, acorda, se alimenta, essa pessoa que vive em um ambiente familiar? O que é? O que é essa pessoa? Ele mesmo responde: é o ser que sempre decide o que ele é. Aqui entra a liberdade. Por quê? Porque você vai decidir o que você é. Entenda aqui que eu não estou falando de uma dimensão da criação, nem uma dimensão vocacional. Não é essa questão de eu vou ser superior a Deus, eu vou ser maior que Deus, por isso eu vou ser sempre aquilo que eu quiser. Eu que decido. Não é nesse ponto. Aqui o ponto é que a criação, a sua existência, a partir da sua existência existe uma liberdade. Você é livre por existir. Só em você existir você é livre. E o fato de você ser livre te dá a possibilidade de decidir quem você quer ser. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de coisas, de duas coisas que aconteceram na minha vida que me deu a oportunidade de escolher o que eu queria para a minha vida. Assim como você tem a possibilidade de escolher o que você quer para a sua vida. Eu não sei se eu já contei aqui no canal, mas os meus pais, eles, desde do ano 2000, minha mãe faleceu tem 3 anos atrás, desde o ano 2000, os meus pais se separaram. Quando um filho vê o rompimento do casamento dos seus pais, isso impacta muito. Primeiro que a gente, dependendo da idade, não sabe muito bem o que fazer. Dependendo da idade, a gente não sabe como discernir, o que fazer, o que eu vou fazer com isso agora. Caracas, por quê? Entender os pormenores. Né? Às vezes uma criança, um jovem, um adolescente, ele não está entendendo muito bem por que o pai está indo embora, por que a mãe está mandando o pai embora, por que eles estão brigando, por que o pai traiu. E em muitos momentos o filho até sabe por que o pai leva, ou então a mãe traiu e o filho sabe, ou a filha sabe porque a mãe leva, a mãe conta, fala não amo mais seu pai, não amo mais sua mãe. Então a minha família, o meu pai,
e a minha mãe tiveram esse rompimento. Eu e minhas irmãs sofremos muito. Quando isso aconteceu, eu pensei assim, o que que eu decido fazer com isso? Aí que entra o ponto, né? O que que eu decido fazer com isso? Eu posso agora achar que família não faz sentido. Eu posso achar que não faz sentido pensar em ter filhos. Eu podia pensar, e na verdade todas essas coisas passaram pela minha cabeça. Eu me lembro que minha mãe, depois que meu pai saiu de casa, a minha mãe ficou me protegendo muito, ou seja, me protegendo não, me rodeando muito. Ela tinha medo de eu me perder, lógico, louvável esse pensamento dela. Ela sabia que pelo fato de eu ser homem, eu poderia me arriscar em outras coisas, eu poderia vislumbrar um mundo de perdição. E graças a Deus isso não aconteceu, e também nada contra se aconteceu com alguém. Mas isso poderia gerar muitas marcas negativas e não me fazer o ser humano que eu sou hoje, em desenvolvimento e em potência, porque aqui existe uma potência, mesmo com as circunstâncias. Depois que eu fui ganhando discernimento, que eu fui entendendo que, poxa, meu pai fez as escolhas dele, minha mãe fez as escolhas dela, dentro do casamento eles fizeram as escolhas, certo ou errado, eu não sei. Só sei que muitas coisas levaram meu pai a ter um posicionamento no casamento e muitas coisas levaram minha mãe a ter um posicionamento no casamento. Entender o temperamento, entender quem a pessoa é dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, dentro de uma família, é importantíssimo para que você consiga corresponder àquela necessidade familiar de acordo com aquilo que a necessidade pede. Eles não tiveram esse discernimento, essa possibilidade. Só que depois que eu entendi que o jogo era o seguinte, eu posso decidir o que eu quero para a minha vida. Mesmo que os meus pais tenham feito escolhas diferentes. Eu falei assim, caraca, eu quero me casar. Eu quero ter uma família. Eu quero ter filhos. Eu quero construir uma família sólida. Mas aí vem aquela voz assim interior que fala assim, mas seus pais não deram certo. E eu tenho muitos primos também, primos que deram errado no casamento, tios que deram errado. Pô, mas olha essas realidades aqui, Fred, olha essas realidades, né? Olha a realidade dos seus tios, olha a realidade dos seus primos. Cara, isso aqui deu errado. Esse pensamento, ele recorrentemente, ele vinha na minha cabeça para bloquear aquilo que para mim é a vocação que me realiza. Eu me lembro que eu fui fazer discernimento vocacional no seminário para descobrir se eu tinha que ser padre, porque eu achava que a família não era uma vocação que poderia me trazer a possibilidade de viver uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida realizada. Eu pensei assim, pô, sabe o que eu vou fazer? Vou ser padre, vou procurar ser padre, pelo menos não fica esse negócio de família na cabeça. E dentro desse discernimento, eu me lembro que no ano de 2001, eu fui fazer um encontro lá em Petrópolis. O nome do encontro era CAMIS, Caminho de Missão. Dentro desse encontro, você encontrava-se com pessoas que estavam inseridas nas vocações. Era um padre, era uma freira, era um leigo celibatário, era um homem casado, era um diácono, era um seminarista, e cada um ia contando a sua realidade vocacional. Eu fui ouvindo aquilo, ouvindo. Quando o cara casado falou sobre a vida matrimonial, eu falei assim, caraca, é isso que eu quero. Porque ele foi contando os pormenores da vida matrimonial, dos filhos, da casa, do dia a dia, do trabalho, das compras, das dificuldades do filho, de levar filho na escola, de levar filho no médico, de cuidar da esposa. Eu fui me encantando com aquilo. Eu falei assim, caraca, eu quis fugir disso, mas é isso que é aqui que eu vou me realizar, é aqui que meu coração canta. Depois que eu entendi isso, eu falei assim, eu decido me casar. Depois que essa chave virou na minha cabeça, foi só encontrar a pessoa. Porque dentro de mim já existia a decisão do que eu queria, mesmo que o movimento tivesse sido contrário, as circunstâncias tivessem sido contrárias. O que eu sou como ser humano? Aí entra essa pergunta de Viktor Frankl. O que é então o ser humano? O ser humano, o ser é sempre que decide o que ele é. Eu tive a possibilidade de decidir o que eu queria ser. Hoje,
isso é muito, quando eu falo para você, isso está muito vivo, isso está muito concreto, porque hoje eu vivo essa realidade de ter um casamento bom, de ter uma esposa boa, de ter 3 filhos, de sermos abertos para viver bem o nosso casamento, sermos abertos para a vida, independente se a pessoa às vezes... e aqui não é uma discussão religiosa, né, mas eu vivo a religião. Nós somos abertos à vida. Mas não que todos tenham que ser, porque o entendimento que nós temos é diferente das pessoas. Mas para nós isso é valor, isso é princípio. Tudo isso para dizer para você que nós escolhemos, eu e minha esposa, ela também, minha esposa vem de uma família de pais separados, de família turbulenta. Então nós, quando nos encontramos, nós falamos assim, não, nós queremos fazer diferente. Não melhor nem pior, mas nós queremos fazer diferente. E hoje nós fazemos isso. E aí entra essa realidade. Você tem a possibilidade de escolher. Quando o Viktor Frankl traz essa pergunta, ele traz uma outra realidade, que quando ele vivia no campo de concentração, quando deu o tempo que ele vivia no campo de concentração, ele via ali os mesmos caras que construíram, né, o mesmo ser humano, foi um ser humano que construiu aquelas câmeras de gás. Aqueles seres humanos que construíram eram homens, também eram seres humanos que pegavam outros seres humanos e matavam. Imagine as cenas, imagine ali esse cara refletindo sobre isso, olhando para uma frase como essa, olhando para um texto como esse, a gente pode perceber que foi uma reflexão profunda, porque ele via homens matando homens a partir daquilo que o homem fez. Ou seja, o homem arquitetou a câmara de gás, esse mesmo homem pegava outros homens e matava. Então, o homem que escolheu criar a câmara de gás era o mesmo homem que pegava outros homens e matava. Ou seja, quem criou a câmara de gás estava fazendo escolhas. Esses mesmos que pegavam os outros e colocavam ali dentro estavam fazendo escolhas. Aqueles que estavam ali meio que submetidos a quase que a morte instantânea, imediata, ele percebia isso, né, que Viktor Frankl diz isso no seu livro Em Busca de Sentido, que uns encontravam sentido naquilo ali. Então, quando encontravam sentido mesmo em meio à possibilidade de morte, essas pessoas faziam escolhas. É assim, ó, por exemplo, eu sei, né, você sabe que vai morrer, mas você pode escolher morrer rápido, acelerar o processo, ou você pode escolher dar um sentido àquilo que você está vivendo antes de acontecer. Que pelo menos se você morrer, você vai morrer com sentido. Por isso que a gente ouve às vezes você abraçar a missão que você tem, abraçar a missão. Para mim, por exemplo, a minha família é uma missão. Eu prezo por isso, sabe? Sendo muito sincero para você, eu prezo por isso. Isso para mim é muito caro, é muito precioso a questão familiar. Então, dentro desse aspecto, eu fiz escolhas. E aí eu trago um outro ponto aqui para você. Como eu disse para você no início do vídeo que há 3 anos a minha mãe faleceu, quando a minha mãe faleceu, quando a minha mãe passou por todo o processo de enfermidade, ela estava aqui na minha casa. A minha esposa, ela estava grávida na época. Então, era minha esposa grávida, minha mãe enfrentando a enfermidade do câncer e era pandemia. Cara, ontem até eu estava conversando com uma pessoa e eu lembrava desse episódio, desses 3 níveis de dificuldade que eu vivi. Por quê? Porque eu era o único que saía de casa para fazer as compras, eu era o único que saía para trabalhar, eu era o único que pegava a minha mãe para levar para radioterapia, às vezes meu primo me ajudava para levar ela para quimioterapia. Então foram dias dificílimos. Só que todos os dias, sendo sincero para você, todos os dias eu acordava e pensava assim, hoje é um dia que eu preciso dar tudo. Tinha momentos durante o dia, ou durante a noite, quer dizer, que eu acordava, ia lá no quarto da minha mãe, olhava para ver como é que ela estava, olhava para minha esposa do meu lado, olhava para meus outros 2 filhos, né, os 2 mais velhos, olhava para os meus outros 2 filhos, pensava assim, sou eu por eles. E eu precisava entender que não eram eles por mim, eu estava ali por eles, porque tudo era comigo. Compra, rua, trabalho,
E tudo que tinha que fazer fora de casa era comigo. E eu tinha que fazer escolhas. E eu, o tempo todo, eu me lembro que eu brincava com eles, esboçava sempre um sorriso, estava sempre buscando ter um bom ânimo. Aí você pode dizer assim, então você não poderia manifestar a tua vontade? Eu manifestei sempre a minha vontade, sempre manifestei. Por quê? Porque tudo que eu fiz foi a partir da minha decisão. Eu decidi. Então, quando a minha mãe estava doente, minha esposa grávida, pandemia, cara, foi uma situação muito difícil que o mundo viveu. Isso aí está recente, o mundo inteiro viveu. Só que muitos de nós, às vezes não entendemos que aquilo que nós vivemos no presente, sendo difícil, sendo bom, sendo ruim, o que quer que seja, é você que vai escolher o que fazer com isso, sabe? Todas as dificuldades que você está vivendo hoje, é você que vai escolher. Não tem como você culpar ninguém e transferir para ninguém. A escolha precisa ser sua, a escolha precisa ser minha. Quando o Vitor Frankl traz essa realidade, o que ele está querendo dizer? Que você é livre para decidir, que você é livre para escolher. Você pode, né, tem pessoas que olham para uma árvore e veem ali um potencial de crescimento. Tem pessoas que, por exemplo, pegam a semente, né, vamos botar a semente, a pessoa pega a semente, joga na terra, rega, mas tem aqueles que jogam na terra, regam, com expectativa positiva que aquilo ali vai crescer, e a pessoa tem esperança, e a pessoa rega, e a pessoa acredita, e a pessoa aduba, e a pessoa vai colocando ali o seu amor naquela semente e vê aquela semente brotar. E tem pessoas que plantam e falam assim, não vou nem regar não, porque eu já sei que não vai brotar. Já vão para aquela realidade acreditando que não conseguirão desenvolver a sua maior potência para crescer com aquilo. Cara, esse vídeo eu trago com muito carinho para você, porque além de eu gostar muito da abordagem do Vitor Frankl, eu estou trilhando um caminho tão bonito nessa realidade, porque hoje eu consigo encontrar o real sentido das coisas. Porque eu estou me encontrando. Quanto mais eu me encontro, quanto mais você se encontra, mais você consegue desvendar a sua missão, que é algo que vem de dentro para fora. E desvendando a sua missão, você consegue encontrar o real sentido da tua vida. Por isso que eu sempre prezo pela atividade física, pela espiritualidade, né, pela família, pela uma boa alimentação, buscar estudar. Tenho estudado bastante, colocar coisas boas na sua cabeça, ler coisas boas. Eu trago aqui coisas que eu leio, né? E eu leio e transfiro para você, eu leio e explico conforme eu estou entendendo. O que eu estou trazendo para você aqui é a minha visão, não é algo que você precisa acreditar ou que precisa te convencer, mas eu espero que isso possa trazer para você como se fosse uma luz no fim do túnel, para que as realidades que você está vivendo hoje, você consiga encontrar um significado, encontrando esse significado, você dê um novo norte, um novo sentido para a tua vida e encare as realidades de frente. Encarando as realidades de frente, você vai amadurecer, você vai entender que a vida não é tão ruim assim. A pessoa que eu conversava ontem sobre esse tempo que eu vivi com a enfermidade da minha mãe, com a gestação da minha esposa e com a pandemia, eu dizia assim para ela, olha, a minha vida, eu e minha esposa, a gente sempre conversa sobre isso, a nossa vida, a gente não tem o que reclamar. A gente só tem que fazer, sabe o quê? Crescer, buscar crescer. O negócio não tá indo bem, não? Calma aí. O que eu posso olhar, o que eu posso ver aqui de potencial? Será que a situação difícil que você está vivendo, ela não tem nenhuma possibilidade de melhora? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu, por exemplo, eu sempre penso assim, né? Principalmente essa questão relacionada ao racismo, né? Eu vou entrar num ponto aqui dessa decisão que nós podemos ter. Desde quando eu me entendo por gente, eu sou preto, sou negão, as pessoas, os meus amigos me chamavam de negão, de preto. Hoje existe essa realidade que muitas coisas afetam a nós, né? A pessoa que tem esse tipo de cor, né? E eu sempre acreditei muito no meu potencial. Sempre acreditei que eu posso ser melhor todos os dias.
E eu acredito que nós enquanto pessoas pretas, né? Entenda aqui que é um ponto de vista, tá? É um ponto de vista meu, individual. Não estou falando isso por ninguém, nem que alguém me falou. Estou falando que é um pensamento meu. Eu penso que a maioria dos pretos, eles têm muita qualidade, ou seja, qualidade artística. Se você for observar um preto falando, eu sou um cara admirador do Barack Obama, pelo posicionamento, o jeito que ele sempre se comporta, o jeito que ele fala, a maneira como ele se comunica. É um cara extremamente inteligente, um cara íntegro, pelo menos é o que aparenta ser um cara íntegro. Eu gosto da vestimenta dele, eu acho maneiro o jeito do cara andar, o cara é elegante. É um cara que foi presidente da maior potência mundial. Ah, tá bom, mas ele foi um ponto fora da curva, tá bom. Mas o que eu quero trazer aqui? Que nós, enquanto pretos, nós podemos desvendar um mundo que às vezes a gente não conhece e por isso não desvenda. Se você parar para pensar, as pessoas que são pretas têm qualidades, inúmeras qualidades, dançam bem. Geralmente, se você for ver o shape de um cara que é preto, cara, ele tem um shape maneiro, ele tem um posicionamento, ele tem uma postura, a mulher também, não só ele, mas ela, o cabelo cacheado, o charme, isso são realidades em potencial para ser desvendado. Por que eu estou querendo dizer isso, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, culturalmente falando, o preto ele foi muito desfavorecido. Só que hoje nós estamos num tempo não de paralisar nas realidades difíceis, e sim transpormos essas realidades para pegar aquilo que nós temos em potencial e colocarmos à disposição da sociedade com trabalho, com arte, com o que quer que seja. Isso faz a gente decidir o que a gente quer ser agora, o que a gente quer ser hoje, o que a gente pode vir a ser. Nós estamos em potencial, em crescimento. O mundo ainda tem muita coisa para ser desvendada e desbravada. Imagine você pegar o talento que você tem. Eu gosto muito também da Patrícia Ramos, ela é uma influência, não por algumas coisas, né, que ela tem um posicionamento que eu penso diferente, mas ela veio de uma favela, ela como ela conta, se eu não me engano é Nova Iguaçu, ela fala bem, ela influencia as pessoas, ela tem um sorriso maneiro, ela se comunica bem. Cara, vamos pensar o seguinte, a situação pode estar mais precária possível, mas o que você pode decidir para trazer o seu potencial para fora? Você cavar, trazer o seu potencial para fora. Eu falei aqui da questão do meu pensamento em relação ao preto, mas não é para paralisar nisso não, nessa ideia não, do preto, não é o preto em si. É decidir aquilo que nós queremos ser, aquilo que nós podemos ser. Tudo isso é possível acontecer. Ah, mas eu tô velho, ah, mas eu tô novo, ah, mas eu ainda tenho bloqueios emocionais, ah, eu ainda tenho palavras que me alcançaram e me travam. Tá, mas tudo bem. Mas o que eu tô trazendo aqui é exatamente a possibilidade que você tem de mudar essa realidade e pegar essa realidade e entender que você é um ser humano e você tem muitas potências. E qual é o talento que você tem? Qual é a potência que você tem que você pode pegar hoje e falar assim, vou trabalhar isso aqui e vou crescer com isso. Vou dar um rumo novo. Você é homem, você é mulher, você existe, você está me ouvindo aqui. Isso já é o bastante para você perceber que você tem instrumentos para decidir o que você quer ser e não ficar refém das circunstâncias, mas pegar o potencial que você tem e crescer com isso. Começa a ler mais, começa a estudar mais, começa a ver mais vídeos educativos, começa a desenvolver a sua mentalidade, começa a desenvolver o seu intelecto, começa a desenvolver. Como que você desenvolve o intelecto? Ah, eu não sei ler livros difíceis, não sei ler que tem palavras difíceis. Pega um livro, tu tá lendo, tem uma palavra ali que você não entende, joga no Google, vai entender o significado daquela palavra, volta pro texto, contextualiza, escreve ou fala algo que você entendeu e aquilo ali já começa a aumentar seu repertório, vai fazer de você
uma pessoa que comece a se perceber que você tem potências, você tem possibilidade de crescimento, de avanços. Basta você se empenhar. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Cara, oportunidade você pode fazer. Você pode empreender, você pode criar coisas, você não precisa esperar só dos outros, né? A não ser que você queira, não tem problema. Mas se você não quiser também, você pode desvendar coisas e abrir caminhos com as suas próprias potências, com os seus próprios talentos e mostrar para o mundo que você pode atender as necessidades dele com a sua vida, com a sua existência. Você tem essa vida aí, essa vida que você está aqui, está me acompanhando. E o que você vai fazer com essa vida? Vai deixar passar e ficar apoiado o tempo todo naquilo que foram os fracassos? Ah, vai ficar parado nisso? Não, não para nisso. Vai além, vai além. Pega essa possibilidade que você está tendo hoje. Pô, para pra pensar, tu tá respirando. Para pra pensar, tu tá de repente debaixo de um teto. Para pra pensar, tu tá com a internet. Se você está me acompanhando aqui, você tem inúmeras possibilidades de desvendar um mundo brilhante, acreditando no seu potencial, acreditando naquilo que você pode vir a ser à medida que você for dando os passos. Isso só cabe a você. Essa decisão é somente sua e de mais ninguém. Grande abraço. Espero que esse vídeo possa ter contribuído com a tua vida. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.